Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho de 2021 e começa agora o programa Justiça no Ar. Esse quadro semanal de entrevistas produzidos pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Amapá e é transmitido aqui pelo Facebook. Hoje, na nossa bancada, iremos receber a juíza Elaine Cantuária, ela que é titular da 2ª Vara de Família de Macapá e também é vice-presidente para Assuntos Legislativos da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Programa Justiça no Ar. Bom dia, doutora Elaine. Seja muito bem-vinda ao programa Justiça no Ar. Bom dia, Fernanda. Para mim é sempre um prazer e uma honra estar com vocês aqui no programa. Muito bem. A 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Macapá vem trabalhando em um projeto de melhoria na unidade que tem como feitos mais comuns ações de alimentos, investigação de paternidade e de soluções de união estável. Para iniciar nosso programa, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da Vara de Família. Fernanda, para mim está sendo uma experiência muito boa, fantástica, retornar à Vara de Família, onde eu fui juíza por aproximadamente 13, 14 anos, nesta mesma unidade, inclusive. Passei 3 anos na Vara Civil e Fazendária e retornei para a Vara de Família a partir do dia 15 de abril. As relações familiares, elas permeiam a vida das pessoas em sociedade. Então, o ser humano, para ele ter o equilíbrio verdadeiro, ele precisa ter essas relações familiares e esses afetos estabilizados e bem resolvidos. Então, essa integridade do ser humano nas varas de família é que fazem com que a sociedade se desenvolva, faz com que a formação dessa pessoa seja uma formação para o bem, seja uma formação respeitosa. Daí a importância das varas de família na solução desses conflitos que envolve guarda, alimentos, também as varas de sucessões, inventários, partilhas, porque se a gente resolve um processo, mas resolve também, ajuda a resolver essas relações verdadeiras, a gente está dando um passo para que essas pessoas dali para frente possam estabelecer vínculos mais verdadeiros e com maior afetividade. Perfeito. A gente foi surpreendido, em 2020 com a pandemia do coronavírus. De que forma a Vara de Família veio trabalhando e quais foram as estratégias que foram usadas para que o cidadão tivesse acesso à justiça? Fernanda, nós somos também uma vara de sucessões, então nós cuidamos das questões patrimoniais que envolvem as pessoas após a morte. Então, o fato da pandemia muita gente ter morrido, ter falecido com o coronavírus, repercutiu diretamente nas nossas varas. As pessoas tinham trabalho, as pessoas tinham bens e tudo isso tem que ter um acerto entre os herdeiros por meio do processo de inventário ou alvará judicial, que independentemente de inventário, os créditos que as pessoas deixaram nas contas correntes, os créditos trabalhistas, por exemplo, que os servidores da justiça falecidos deixaram aqui no Tribunal de Justiça. Então, é preciso que isso seja postulado, manejado um processo na Vara de Família e Sucessões, ou alvará ou inventário. Então, isso impactou e está impactando diretamente nas nossas varas. E também guarda e responsabilidade. Jovens, crianças perderam seus genitores, avós faleceram que detinham a guarda dos netos. Então, as famílias, elas estão sofrendo e sofreram muito com esse ano pandêmico. O acesso à justiça, mesmo em tempo pandêmico, em que o isolamento social e o distanciamento não permitiu o trabalho presencial e o recebimento dessas pessoas na vara, no fórum, a gente em nenhum momento deixou de oferecer um atendimento eletrônico por meio do WhatsApp, por meio do celular. Mais recentemente, por meio do balcão virtual, onde a gente tenta dar à parte esse acesso à justiça, mesmo que não presencialmente, e tentamos de todas as formas realizar as audiências, realizar os atos processuais que estão sendo por videoconferência e ajudando essas partes. Quantas vezes a gente não fez uma audiência por videoconferência no aplicativo, mas ao mesmo tempo a gente estava no telefone ouvindo a testemunha, ouvindo a parte.
tudo para realizar a justiça, mesmo em tempo de atendimento não presencial. Então, esse é um esforço conjunto de toda a justiça amapaense. Nós não tivemos, com relação aos atos processuais, sentenças, decisões, audiências, nós não tivemos baixas significativas. Ao contrário, a gente continuou trabalhando em clima de normalidade, né, para oferecer a prestação da justiça, uma justiça eficiente e cada vez mais próxima do cidadão, que esse é o métier da Justiça do Amapá. É por isso que nós somos reconhecidos nacionalmente. A justiça não parou. A senhora acha que houve uma celeridade? A justiça não parou e nós, não só o magistrado, o juiz, mas o servidor se viu obrigado a abraçar a tecnologia. Né? Então, num dia a gente estava fazendo audiência presencial, utilizando o sistema eletrônico, que é o Tucujures, para os atos processuais, mas a gente estava trabalhando nas nossas unidades. E num dia aconteceu de fechar o fórum e a gente achou que ia ser uma coisa, que ia ter brevidade. Ao contrário, a gente já está no segundo ano pandêmico e essa tecnologia e esse serviço por meio da era digital, da Justiça 4.0, ela aconteceu. E nós tivemos que abraçar isso sem muito treinamento e assim foi, né? E assim nós conseguimos manter índices altíssimos de produtividade, mas no engajamento, num trabalho conjunto de servidores e magistrados, para essa justiça ser realizada. Doutora, quais foram os processos mais comuns julgados na vara de família? As varas de família, a maior parte dos processos ainda são alimentos, né? Ainda são na esteira da não responsabilidade que os genitores têm pela mantença, pelo sustento dos filhos, e que a parte se vê obrigada, mais a mãe, né? A gente estima que 90% dos filhos estão sob a guarda fática materna, se vê obrigada então a postular aí a justiça para pedir alimentos. Mas também nós temos divórcios, né? Divórcios também, dissolução de união estável, né, com reconhecimento aí dessa união estável e a partilha de bens. Então, são os processos que têm um número maior na vara de família. Perfeito. Quem pode procurar e quando recorrer à vara de família? O acesso à justiça ele é indiscriminado, né? Indiscriminado no sentido de que as portas dos judiciários estão abertas. Por meio da defensoria pode ser postulado, né, as ações que são pertinentes, que vão, dessas que eu falei, a investigação de paternidade, por exemplo, né, e mesmo quem não tem recurso pode postular, porque a justiça ela independe de pagamento. Quem é pobre, entre aspas, no sentido da lei, não tem condição de postular, de pagar as taxas judiciais, a justiça é gratuita. Mas por meio do advogado, por meio do defensor público, pode postular. E nós também temos algumas situações em que a parte pode ir diretamente aos balcões da justiça, digital hoje, e fazer sozinho essa situação. Por exemplo, reconhecer espontaneamente uma paternidade. Né? Isso já pode ser feito nos próprios cartórios ou por meio de alguns projetos que a justiça mantém. Perfeito. No dia 28 de junho, agora, que passou, mês passado, foi comemorado o Dia do Orgulho LGBTQI+. E desde que entrou em vigor a Resolução 175/2013 do Conselho Nacional de Justiça, foi possível que pessoas do mesmo sexo pudessem se casar. Como o Judiciário Amapaense avalia essa importante conquista? Eu posso dizer que esse avanço se deu com um protagonismo muito grande do Judiciário brasileiro. Não se mudou uma vírgula, não se colocou uma expressão na Constituição e nem no Código Civil para que as pessoas do mesmo sexo pudessem casar. Isso foi uma interpretação constitucional dada pelo Supremo, que entendeu que o conceito de homem e mulher, que está ali na Constituição e que está no Código Civil, podem ser abarcados por pessoas do mesmo sexo. Então, a partir dessa interpretação isonômica do Supremo, se permitiu que a união estável homoafetiva pudesse acontecer no ordenamento jurídico, tanto quanto as hetero-uniões, tanto quanto um homem e uma mulher. A contar dessa interpretação constitucional, o CNJ, então, publicou a Resolução 75 e permitiu o casamento homoafetivo. Inicialmente, só era permitido o reconhecimento da união estável. E aí o CNJ
por entender também que a união estável é protegida pela Constituição e o Estado protege essa união para que ela seja convertida em casamento, no artigo lá 226, salvo engano, da Constituição, o CNJ então entendeu que havia a possibilidade do casamento civil, negado à população homoafetiva por conta exatamente dessa expressão, podem casar um homem e uma mulher. E a partir daí se celebrou esse casamento homoafetivo. A Justiça do Amapá ela é paradigmática, porque foram realizados já 2 casamentos homoafetivos e coletivos. Eu, inclusive, hoje celebrei os 2. 2 casamentos coletivos. 2 casamentos coletivos, homoafetivos nós tivemos aqui no estado. Foram quantos casais? No primeiro, muita gente fez a inscrição, mas ao final foram 12, salvo engano, 12 casais de mulheres. Foi o primeiro que protagonizou, inclusive nós fizemos no Marco Zero do Equador. E foi uma cerimônia emblemática, muito bonita, porque as pessoas elas vinham de mão dada do norte, elas vinham do norte e do sul, em cima do Marco Zero, e quando chegavam na minha frente, elas davam a mão. Então, para nós foi a simbologia de unir o norte e o sul, unir essas pessoas que, pelo afeto e pelo amor, terem o mesmo sexo é segundo plano, porque as relações elas são permeadas pelo amor e pelo afeto, e a gente não pode negar isso. Então, eu posso dizer que o judiciário brasileiro, o judiciário amapaense, sempre deu a mão para tudo isso. Por exemplo, antes desse casamento ser possível, dessas relações poderem patrimonialmente ser possíveis, o judiciário ele já fazia o seguinte: as pensões deixadas pelas pessoas que faleciam, que viviam em conjunto, ao invés de ficar com um parente, um colateral, um sobrinho, um tio ou um irmão que passou a vida toda com preconceito, com aquela união, a gente já na justiça já estabelecia, olha, essa pensão vai ficar com fulano, com fulana, porque cuidaram a vida toda. Por que agora alguém que sempre agiu com preconceito, só porque é parente, vai ter que ter essa pensão? Então, essas interpretações iniciais, antes dessa mudança de conotação legal e legislativa que não houve, e sim de interpretação, foi o judiciário que deu a coletividade. Então, o judiciário, ele protagoniza muitas mudanças que a sociedade quer. Se a gente tiver essa visão e historicamente for olhando, a gente vai ver que os avanços primeiro muitas vezes chegam no judiciário, mesmo não tendo um texto legal, e depois se legislam, depois vai para o legislativo fazer a lei. Então, nessa seara da homoafetividade, o judiciário brasileiro foi muito evoluído, né, em dar para essas pessoas que já viviam nessa relação de afeto essa possibilidade de reconhecimento por meio da isonomia, da igualdade que todos têm perante a Constituição e as leis. Perfeito. Doutora, muita gente se pergunta qual a diferença entre união estável e casamento civil? O casamento civil, ele está no Código Civil e ele tem toda uma disciplina que vai do nome, da escolha do nome, à disciplina de bens, que são ofertadas para as pessoas que desejam casar. Comunhão parcial, separação, comunhão universal. Então, as pessoas já entram naquele regime jurídico escolhendo o que elas querem para si. A união estável, ela vem com o reconhecimento que o sistema brasileiro, a Constituição brasileira tem para converter essas relações em casamento, no sentido de que o casamento é a primeira escolha, porque ele dá o acertamento do bem, ele dá o acertamento patrimonial quando a pessoa dá aquele passo que quer casar. As relações de união estável, elas são depois, né? As pessoas primeiro vivem juntas e há um sistema que depois, muitas vezes, a justiça tem que reconhecer. E isso dá problema, porque muitas vezes as pessoas são casadas, mas não são separadas legalmente, são separadas de fato. Porque para casar você tem que estar desimpedido, você não pode ter um casamento anterior, mas a jurisprudência também entende que você pode não ter se divorciado, mas você pode estar separado de fato e constituir uma união estável. Então, nesse sentido, a união estável, ela não digo que é a segunda opção, mas ela é uma opção que as pessoas têm no ordenamento jurídico, mas que geralmente se dá a posteriori. A pessoa vive junto, depois ela pode fazer uma escritura pública dessa união, ela pode colocar a pessoa como dependente no plano de saúde, mas na maioria das vezes é uma coisa que acaba batendo na porta do judiciário. Por exemplo,
nessas questões pandêmicas da morte de pessoas que vivem sob a união estável. Então, elas precisam ir à justiça para declarar essa união estável pós-morte. E aí há toda uma confusão patrimonial, porque a gente não sabe quem é herdeiro, quem é meeiro, quem construiu aquele bem. Então, necessariamente, o regime do casamento é o primeiro pela tradição brasileira das igrejas e o sistema jurídico vigente do nosso Código Civil, o que antes desse era de 1916, que só em 2002 teve um novo código. Então já é um sistema mais, vamos dizer assim, com normas pré-estabelecidas. Mas as pessoas escolhem, porque a Constituição brasileira e nosso sistema jurídico protege também a união estável entre as pessoas. A gente falou um pouco de casamento, união estável, vamos falar também de divórcio. Quais são as desvantagens do divórcio judicial? Vantagens e desvantagens. Hoje o divórcio ele pode ser feito extrajudicialmente, esse é o termo jurídico, que é a pessoa, quando não tem menores envolvidos, idosos que não tenham condição de consentir, com senilidade, um pouco mais velhos, pode ser feito nos cartórios. O divórcio judicial, ele é com o acesso à justiça, ele é para todo mundo. Mas às vezes demora-se mais um pouco, porque tem que seguir os trâmites legais, citar, fazer tentativa de conciliação. Então, quando as pessoas não têm bens e não têm menores, por exemplo, elas podem ir direto no cartório e fazer, mas tem um custo mais elevado. A taxa do cartório é mais elevada e a justiça, a depender para os beneficiários da justiça gratuita, ele sai às vezes de graça, né? Então, nós temos essa vantagem, mas os processos às vezes demoram um pouco mais, né, para a pessoa ser encontrada. Por exemplo, alguém que quer se divorciar de outro que foi embora e nunca mais deu notícia. Então, a gente é obrigado a seguir os trâmites legais, por exemplo, citando por edital. Então, o fator tempo talvez seja um óbice ainda maior para o divórcio judicial feito no fórum, mas tem toda a segurança de ser permeado pela justiça, de ser dada aquela certidão, de ter essa garantia do contraditório, da ampla defesa, né? Então, essas são as vantagens e as desvantagens que eu vejo rapidamente. Na união estável também é o mesmo procedimento? Não, a união estável, as pessoas vão à justiça para fazer esse reconhecimento, mas ele também pode ser feito por escritura pública. Alguém de livre e espontânea vontade, os dois chegam lá, olha, eu quero fazer essa escritura da união estável. Aí eles vão dizer o tempo dessa união, a partir de quando ela começou, terminou, ou só quando ela começou, quando as pessoas continuam a viver junto. Por isso que, geralmente, a união estável ela não tem esse sistema pré-estabelecido, porque ela está na vontade das pessoas. E muitas vezes um namoro, que nós chamamos de namoro um pouco mais qualificado, que um dorme na casa do outro, não é união estável ainda. Então, essa interpretação muitas vezes chega para o juiz fazer. O que era namoro e o que é união verdadeira, união estável. E aí faz todo o procedimento. Faz todo esse processo que tem que ter provas desse vínculo, quando ele começou, quando ele terminou, para a gente, então, fazer o cálculo dos bens que foram adquiridos na constância daquela relação. Então, é um pouco mais trabalhoso, como eu falei. Não está pré-estabelecido a sua escolha, você tem que provar todas aquelas circunstâncias e situações. Em processos de dissolução de casamento, união civil, quando a disputa pela guarda de filhos menores, como proceder garantindo à criança seu bem-estar físico e psicológico? Na justiça, o princípio vigorante é o melhor interesse do menor e não dos pais. Né? As relações, quando acabam, elas são conflituosas e muitas vezes se usa o filho como uma moeda de troca para que aquela mágoa do casamento vá ser vencida. Né? Então, a gente está diante de um conceito de uma autoridade parental que muitas vezes pretende se desqualificar, e aí a gente está sob a seara da alienação parental. Então, o melhor interesse do menor norteando, então a gente vai apurar quem tem mais condições psicológicas, econômicas. Diga-se de passagem, não é só econômica, às vezes o pai ou a mãe, o cônjuge que tem melhor condição econômica não tem equilíbrio emocional. Então, nessa busca desse equilíbrio, muitas vezes a gente vai atrás de quem vai ser o guardião
Quem vai ter a guarda unilateral ou a guarda compartilhada, que é um instituto muito bacana, muito bom, porque os genitores, eles revezam esse cuidado, eles estão, melhor dizendo, com esse cuidado amplo, pleno. Então, pensando no bem-estar do menor, o juiz pode mandar fazer um estudo social, determinar que essa criança, esse menor, seja ouvido por meio de um psicólogo, de um assistente social, para que venha aos autos essa prova verdadeira de quem é mais qualificado em todos esses aspectos para, então, ter a guarda e criar esse menor. Perfeito. A gente falou um pouco também sobre a alienação parental, que ela é a Lei 12.318 de 2010, que trata sobre alienação parental, que o ordenamento jurídico considera uma interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, que pode ser promovida pelos pais, genitores, né, os avós, ou quem tem a guarda da criança e do adolescente, sobre sua autoridade. Você poderia explicar um pouco o que é alienação parental? Todo adolescente, todo menor, aliás, todas as pessoas, elas têm direito a uma convivência parental, uma convivência com as famílias de ambos os genitores. Então, é um direito que as crianças, que os adolescentes têm. A alienação parental, então, ela é uma relação conflituosa no sentido da desqualificação dessa autoridade parental. O que é essa autoridade parental? É a autoridade que o genitor, a genitora tem no menor, né? Então, a gente antes falava em pátrio poder, mas ele vinha de uma questão muito patriarcal, masculina, né? Pátrio vem de pai. Hoje a gente fala em poder parental, que é um poder do homem e da mulher. Então, o código mudou de pátrio poder para poder parental. E a alienação parental, ela é exatamente essa tentativa de quem detém a guarda, de quem está com a superioridade dessa guarda, desqualificar o outro, né? Fazer com que a criança não tenha vínculos afetivos com outro genitor, criando situações, colocando na cabeça da criança muitas vezes mentiras de situações que não aconteceram, fazendo com que seja verdade. Então a gente tem muitos casos, e casos sérios, tipo de quem incutiu na cabeça da criança que ela foi bulinada, que ela foi vítima de violência. Então, essas coisas da pessoa que detém a autoridade podem ser até criminalizadas. Por quê? Porque a mentira e também forçosamente retirar desses vínculos com situações inventadas ou que não são verdadeiras, você vai estar mexendo no equilíbrio desse menor, que adulto ele vai ser, não é? Então, você vai mexer com as emoções e que vai ficar para toda a vida com esses resquícios desse maltrato psicológico. Então, quem tem essa atitude de alienação parental para com o outro, porque você pode se separar, se divorciar, mas ser pai e mãe é eterno, né? Então, homem e mulher, marido e mulher, melhor dizendo, é uma coisa que pode ter um quebramento, esse vínculo pode terminar, mas o vínculo de paternidade e maternidade não. Então, cada vez que alguém tenta atrapalhar isso, esse verdadeiro amor que é necessário, um ser humano, para ele ter uma formação verdadeira e equilibrada, ele precisa tanto do conceito materno e paterno. É verdadeiro que muitas vezes ou o pai ou a mãe criam sozinhos, mas não é o ideal. A criança precisa ter avós, precisa ter tios. Primos, conviver. Hoje, na pandemia, o que a gente mais está sentindo falta é o convívio familiar com nossos avós, com nossos pais, com nossos tios. Então, o isolamento nos deixou em casa e tirou essa inter-relação necessária, né, desse vínculo familiar. Então, a alienação parental é exatamente isso, essa tentativa de desqualificar a memória, de desqualificar o sentimento do outro. E isso pode ser até criminalizado, que vai desde multa, o juiz pode aplicar, responsabilidade civil, e pode também ir para a seara criminal. Por exemplo, no exemplo que eu dei de imputar para outro fato tido como crime tão sério, que é, por exemplo, o crime de estupro, né? Sim. Então, muitas vezes chega
nesse ponto, né? Em que a gente vai fazer a escuta especial desse menor, tá todo conflituoso e a gente vai em cima da prova, põe o psicólogo, o assistente social, os fatos não são verdadeiros. Esses profissionais são disponibilizados pela Justiça, psicólogos, assistentes sociais? Sim, nós temos a chamada equipe multidisciplinar, que trabalham junto com a gente, porque o juiz, ele não tem todas as formações necessárias. Então, se ele faz uma audiência em língua estrangeira, às vezes vem um intérprete. Se ele é preciso saber a questão psicológica da criança, ele tem que ter um profissional que possa trazer para o processo essas feições. E para isso é preciso que ele recorra a esses profissionais especializados. E a Justiça, então, tem essa equipe multidisciplinar. Sem prejuízo da parte, nomear o perito da confiança dela para acompanhar esse trabalho. Quem seria esse perito? Esse perito é escolhido, né? Então, se eu vou marcar, por exemplo, uma perícia psiquiátrica, para saber se um menor, se um genitor, ele tem bipolaridade, por exemplo, transtorno bipolar, se ele tem algum problema psíquico, eu não posso diagnosticar isso porque eu não tenho formação médica. Aí o juiz nomeia um perito, esse perito, pela lei, ele é tido como um auxiliar da justiça, porque o parecer dele vai influir na minha decisão enquanto magistrada, mas a parte ela pode nomear um assistente técnico. Ela pode pegar um profissional da confiança para também estar junto no momento em que vai fazer essa perícia, esse exame. Então, isso é o que nós chamamos contraditório e ampla defesa, em que as pessoas, a prova está sendo produzida pela justiça, mas a parte, ela tem direito de acompanhar o que está sendo produzido. Perfeito. Doutora, a gente falando um pouco sobre isso, mas qual seria a melhor maneira para resolver esses conflitos que chegam às varas de famílias e como as técnicas de constelação familiar sistêmicas funcionam nesse caso? Nós hoje contamos com uma gama muito grande de situações e concepções jurídicas que vêm ajudar esse vínculo familiar. Entre elas, a constelação, né, familiar, que é a constelação sistêmica, em que se pretende resolver não aquele processo em si, mas toda uma ancestralidade, tudo que vem antes, né, que pode ter influído naquela relação para ficar como está, porque a gente fala muito em relações restauradas. Um conflito familiar que chega para a gente, guarda, alimentos, investigação de paternidade, por trás dele tem toda uma situação psicológica que precisa ser resolvida e que muitas vezes não é só aquela sentença, que é um papel ou hoje uma tela de computador te dá esse direito. É preciso resolver o que vem antes, para que essas relações se tornem sadias. Por exemplo, alguém que passou a vida toda não tendo o nome do pai na sua certidão e que a vida toda sofreu até bullying na escola. Você é filho da mãe, cadê seu pai? E a pessoa já adulta, eu tive casos como esses, porque eu fui a idealizadora do projeto Pai Legal, que a gente fez reconhecimentos maravilhosos de paternidade, e que depois se tornou pai presente, e hoje é um projeto constante da Justiça do Amapá, mas começou, e eu tenho muito orgulho disso, com uma ideia minha, né? A gente fazia mutirões e que tinha assim, 1000 reconhecimentos numa escola, como em Santana, no Barroso Torte, a gente fez em algumas escolas aqui, e a gente agregava serviços como de registro público. Então o Pai Legal e o Registro Cidadão, que era do MP, a gente assim conseguiu resolver questões de subregistro e muitas histórias maravilhosas de paternidade. Então, no momento em que o pai reconhece ou que faz o DNA e aquela paternidade foi reconhecida, você dá para a parte a certidão de nascimento, o registro de nascimento com o nome do pai. Mas e o para trás? O que a pessoa sofreu de bullying, de sentimentos mal resolvidos? Então, todas essas situações, constelações, então pretendem resolver esse conflito na raiz, para tornar as pessoas melhores e que aquela sentença dada possa, ao final, assegurar e dar uma nova etapa de relações familiares mais saudáveis. Então, nesse ponto, a área de família tem tido muita sorte com criações, com proposituras de métodos alternativos de conflitos maravilhosos. É possível a pessoa recorrer para mediação, conciliação, para essa solução de conflitos? Há a possibilidade dela recorrer e sem a necessidade de um longo processo, já que muitas vezes há questões com menores incapazes envolvidos? Com certeza, tanto é assim
que o Código de Processo Civil e nós, magistrados, a gente já tem como primeira etapa do processo a chamada dessas partes conosco, né, para a gente tentar esse método alternativo de solução de conflitos, mediação, conciliação, que é sempre melhor quando as pessoas ajudam o magistrado a moldar aquela decisão. Eu sempre falo isso nas minhas audiências. O meu papel é sentenciar, é fazer com que esse processo seja arquivado, né? Então, as provas vêm para os autos, eu vou sentenciar, mas nada melhor do que aquele momento em que as partes podem pôr a mão delas na decisão. Por exemplo, eu vou fixar alimentos que estão lá com a prova no processo, qual vai ser esse valor? Mas não é melhor que as partes digam, olha, eu estou desempregado, eu tenho uma proposta de emprego, vou melhorar. Não é melhor que as partes moldem essa decisão porque vai estar mais perto delas, mais perto de ser cumprida? Então, a mediação e a conciliação nas varas de família, eu asseguro que é a seara onde a gente mais tem efeitos positivos e quantitativos benéficos, né? Boas quantidades de acordo feitos por conciliação e mediação. Doutora, qual é o prazo máximo e o mínimo para a resolução dessas demandas levadas à vara de família? Não há prazo máximo e mínimo, porque há situações em que a gente tem um procedimento prescrito por lei, um procedimento ordinário, um processo de conhecimento, mas, por exemplo, um termo de acordo que as pessoas querem homologar, já houve situações em que foi postulado, dado entrada num dia e 2 dias, 3 dias, na mesma semana a gente já está dando a sentença. Então, isso depende muito do tipo de ação. Se ela for uma ação contenciosa, que tenha um grau de litígio muito grande, a gente não vai resolver rapidamente, mas tenta chamar no acordo. E nós não temos prazo máximo, a gente tenta que o acesso à justiça seja um acesso à justiça com tempo breve, porque justiça justa é aquela que ela rapidamente tem que acontecer. O que o judiciário mais é acusado é de morosidade. Talvez seja esse o grande entrave e a grande busca de solução que nós juízes, magistrados e servidores temos que ter na justiça, que é a busca de entregar essa justiça num tempo mais eficaz, num tempo mais breve. Então, a gente se esforça para que cumpra a lei processual, mas ao mesmo tempo a gente consiga ter esse tempo razoável, o que nós chamamos de duração, na doutrina, duração razoável do processo. Perfeito. Tá muito bom o papo, mas a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fique agora com um VT sobre o balcão virtual. A gente já volta. Na Justiça do Amapá, você pode ser atendido sem precisar se deslocar até o fórum. Para isso, o Tribunal de Justiça dispõe do balcão virtual, uma ferramenta de atendimento pela internet, por meio de um computador, notebook ou celular. Sem sair de casa, você tem acesso aos serviços do Judiciário. É simples e rápido. Acesse o portal do Tribunal. Clique no link do balcão virtual. Pesquise a unidade em que deseja atendimento. São 3 opções: e-mail, WhatsApp, videoconferência. Primeira opção: o endereço de e-mail está disponível para tirar dúvidas e, clicando no link, o usuário será direcionado para um gerenciador de e-mail já configurado em seu equipamento e poderá solicitar as informações que precisar. Segunda opção: ao clicar no número do WhatsApp, o solicitante será direcionado automaticamente para iniciar a conversa com o atendente, seja via smartphone ou navegador do computador. Terceira opção: aqui você poderá falar diretamente com um dos nossos servidores. Ao clicar no link de videoconferência, você será direcionado para a página do Google, onde é necessária ter uma conta de e-mail configurado. Após configurada a sua conta, o sistema de videoconferência estará pronto para iniciar. Clique em Pedir para participar e aguarde para ser atendido. O balcão virtual permanece aberto durante o horário de atendimento forense, de 7h30 às 14h30. Em caso de alguma dificuldade de atendimento pela plataforma, entre em contato com a nossa central pelo telefone 96 3312 3800.
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. O programa Justiça Anual está de volta. Hoje estamos recebendo aqui em nossa bancada do programa a doutora Elaine Cantuária, que ela é titular da 2ª Vara de Família da Comarca de Macapá e também vice-presidente para assuntos legislativos da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Doutora, falando um pouco sobre a Associação dos Magistrados Brasileiros, parece que o papel da mulher é romper paradigmas, e a senhora é exemplo disso na medida que a senhora conseguiu conquistar o cargo de vice-presidente para assuntos legislativos da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Como está sendo essa experiência? A experiência está sendo muito boa, principalmente porque eu venho no apoio à primeira mulher presidente, aliás, a primeira mulher que se candidatou a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a Renata Gil. A associação é essa que tem mais de 70 anos e neste ínterim nunca nenhuma mulher tinha sido presidente. Então, o nosso papel muito tem sido de romper paradigmas e de demonstrar que a mulher magistrada também é capaz de gerir uma associação dessa envergadura. Aliás, diga-se de passagem, a maior associação de magistrados do mundo. Nós temos hoje cerca de 14 mil associados entre juízes estaduais, federais, militares, trabalhistas. Então, assim, é um cargo que tem sido de muito honroso para mim, principalmente pelo estado que eu represento. Um estado pequeno no quantitativo de associados da AMB. Nós temos hoje cerca de 85, 86 associados, comparando-se com São Paulo, por exemplo, de quase 2.000 associados, e a gente está com essa representatividade na associação, para mim é motivo de muito orgulho, né? E nessa pasta legislativa, que ela é uma pasta que a gente tem trabalhado bastante, nós acompanhamos em tempo real cerca de 2.500 projetos de lei de impacto direto ou indireto na magistratura. É um trabalho braçal, é um trabalho insano muitas vezes, né? Que eu tenho que ir a Brasília num dia e voltar no outro, às vezes ia no mesmo dia e voltava no mesmo dia, sem prejuízo da minha jurisdição, mas tem sido muito gratificante de ter esse reconhecimento, mesmo sendo do Amapá, do norte do Brasil, com todos os preconceitos que se tem ao nortista, ao amazônida, e eu também sendo portadora dessa região em todo o Brasil, porque eu sou a única representante do norte do Brasil na vice-presidência. Então, assim, para mim é só abraçar mesmo e dar o melhor de mim, mostrar que nós somos capazes, que nós podemos e que nós fazemos. Desafiador, trabalhoso, mas com muita honra e muito prazer para mim. Doutora, de onde vem essa representatividade feminina para a classe? Bem, eu fui a primeira mulher também presidente da Associação dos Magistrados do Amapá, né? Nossa associação já vai para os 30 anos e antes do Dr. Bonifácio eu ocupei a presidência, né? Nunca pensei que pudesse chegar, mas foi uma coisa consensual, pedido dos colegas, e assim eu enfrentei o desafio. Não é fácil, né? Nós somos um misto de sindicato e associação, porque juiz não pode ser sindicalizado, mas hoje as lutas das associações, elas são lutas que permeiam desde o ambiente do trabalho a questões mais técnicas a nível constitucional, por exemplo, de prerrogativas, de garantias de salário. Então, assim, a gente sempre teve um apoio muito grande do tribunal, sempre, mesmo que a gente não estivesse falando a mesma língua e no mesmo barco, sempre foi muito respeitoso, né, comigo, os presidentes que passaram do tribunal, a alta gestão, no sentido de que a divergência ela é de ideias, mas não divergência de querer um judiciário melhor e de lutar por isso. Então, esse protagonismo feminino, o Amapá vem tendo. Na minha época de presidente, nós éramos 5 mulheres em todo o Brasil, presidente de associação, entre elas a Renata Gil, hoje presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Então essa sementinha da representatividade feminina surgiu com a gente,
da gente pensando que nós poderíamos desafiar um sistema patriarcal e dizer, olha, somos capazes, somos iguais a vocês e temos o plus de sermos mulher. E deu certo. Esse projeto, eu sempre digo que a eleição da Renata, ela foi um projeto abraçado por nós mulheres e que deu certo e que está dando certo, graças a Deus. Mulheres no poder. Mulheres no poder. Doutora Elaine, gostaria de saber também de onde passa a valorização dos magistrados e magistradas de acordo com a importância social deles. A importância do magistrado, a gente não faz concurso para magistrado negro, para magistrado nortista, para mulher magistrado ou para homem magistrado. Nós somos magistrados e o nosso métier, nossa obrigação maior é fazer a justiça. Mas é claro que as pessoas elas vêm de uma família, de uma religião que se optou, da faculdade onde estudou, de onde porque nós temos hoje no Amapá muitos magistrados que não são natos, não são daqui, mas vieram, abraçaram a causa, estão contribuindo para fazer e fortalecer a nossa justiça. Mas nós temos que ver que, para a gente entender melhor essa decisão, esse magistrado, a gente tem que olhar para o que ele é e de onde ele veio. O magistrado negro, como eu, por exemplo, a gente tem histórias e histórias que são diferentes de quem não é negro. Não estamos setorizando a justiça, mas nós estamos com um olhar mais específico para entender melhor aquela pessoa. Então, essa construção é uma construção que permeia pelas minorias, pelas mulheres, pelos negros, pelos nortistas, mas não segmentando a magistratura, não colocando guetos ou pedaços dessa magistratura, mas juntando e dando um olhar pormenor, um olhar dessas minorias para a gente então chegar nesse total, nesse globo. Doutora, na pauta da MB, quais são as reivindicações mais importantes para a classe? Para nós, manter um sistema de independência e prerrogativas. Uma democracia só se consolida com um judiciário forte. Hoje a gente sabe que termômetro de investimentos estrangeiros, por exemplo, é o grau de segurança que tem a justiça, é o grau de rapidez que a justiça apura, por exemplo, uma execução de um devedor. Então, a democracia, e nisso o judiciário brasileiro sempre esteve ao lado da sociedade, só se consolida com um juiz independente, que não sofra pressões exteriores e que possa, com a sua caneta, hoje o seu dedo, que hoje a justiça é digital, ser fortalecido com o sistema jurídico que vem atrás. O juiz ele não tem independência, prerrogativas e um salário razoável por outra coisa a não ser pela sociedade. Se você coloca essa autoridade do magistrado, porque tudo, a última palavra é do judiciário, as relações não resolvidas nas sociedades, elas vêm para o juiz resolvê-la, então o juiz tem aquela autoridade sobre as relações que vão do trato econômico, do trato familiar, do trato das relações internacionais. Por conta disso, o juiz tem que ser forte e independente. O juiz que não tenha garantias, por exemplo, de inamovibilidade, ele não pode confrontar processos de improbidade contra um governador, contra um deputado federal, contra um senador. Então, esse sistema de garantias está sendo muito atacado. O juiz, ele é um agente público, ele é um servidor qualificado, mas ele precisa ter essas garantias para ele poder suportar. Porque nós não saímos da nossa toga. Eu posso estar na minha casa, eu posso estar num restaurante, mas o que aconteceu, eu nunca vou ser a Elaine Cantuária, eu vou ser a juíza, né, Elaine Cantuária. Então é como se a toga estivesse na gente o tempo todo. E para isso eu preciso de ter essas garantias. Juiz não ganha hora extra, juiz não ganha hora noturna. Então, quando se fala, é super salário, você tem que dar uma compensação pela minha dedicação quase que 24 horas. Eu não posso ter outro emprego, eu não posso ser dona de empresa, eu não posso ser síndica de condomínio, só posso ser, aliás, um emprego que é de professor. Então, assim, se concebe que alguém no ordenamento jurídico trabalhe de noite e não ganhe hora noturna, nós não ganhamos, né? Então, assim, são várias situações que precisam ser conversadas e não ser massificadas, que eles ganham demais, eles fazem de menos. Colegas estão com depressão, colegas estão com problemas psicológicos, porque julgar o semelhante não é fácil. Cada coisa que vem para a nossa mão, para que a gente tenha que com a nossa caneta, com a nossa decisão resolver vida de pessoas,
questões financeiras que vão repercutir, por exemplo, numa vacinação em massa. Então, é muita responsabilidade. Então, esse sistema de proteção e de gama jurídica precisa ser preservado. Essas prerrogativas precisam ser preservadas. E todos os dias a gente tem ataques disso, né? Mas uma magistratura fraca é o que se quer numa sociedade que não dar a mão à democracia. Então, nosso papel é esse, garantir o direito das gentes, das pessoas, e um judiciário forte é sinônimo de sociedade desenvolvida, de democracia consolidada. É esse o nosso papel. Perfeito, doutora. A gente está chegando já ao fim do nosso programa. Eu queria que a senhora deixasse as suas considerações finais. Eu agradeço muito, né? Sempre é muito bom. Eu gosto muito dessa veia de conversar, de falar, de mostrar o judiciário verdadeiro para a sociedade não ficar só atrás da minha mesa. É preciso que a gente converse, é preciso que a gente partilhe. E é preciso também de senso para a gente ouvir a opinião alheia, ouvir a opinião do jurisdicionado e tentar melhorar. Eu fico muito agradecida com o convite. Estamos lá na 2ª Vara de Família, no balcão virtual, com os nossos telefones celulares. Inclusive, nós criamos um robozinho chamado Lai, que foi a minha funcionária de 13 anos de convívio comigo, que faleceu de Covid. Então, a gente criou esse robozinho para facilitar esse atendimento virtual num lançamento que foi emocionante, comoveu a gente, que foi até ajudado aqui pela Berna, pela equipe da comunicação, que eu queria agradecer. E dizer assim, que estamos à disposição da sociedade para tentar cada dia melhorar e fazer uma justiça melhor e de qualidade. Obrigada, Fernanda. Obrigada, doutora. Desde já quero deixar aberto aqui espaço para quando a senhora tiver alguma novidade, possa trazer aqui para a gente divulgar também para a sociedade como um todo. Desde já, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. O programa Justiça no Ar recebeu hoje aqui em nossa bancada a juíza Elane Cantuária, ela que é titular da 2ª Vara de Família de Macapá e também vice-presidente para assuntos legislativos da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Desde já queremos agradecer a sua participação e interação aqui conosco no nosso programa. O programa Justiça no Ar é uma prática idealizada pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça da Amapá, que tem na apresentação eu, Fernanda Picanso, na direção-geral Bernadette Farias e na direção do estúdio Flávio Lacerda. Desde já, muito obrigada pela sua participação e nos vemos na próxima segunda-feira. Até mais. Programa Justiça no Ar.